Boa tarde a todo mundo. Que Jesus nos abençoe nesse momento em que vamos tratar de um assunto complexo que a página inicial nos prepara, porque nós vamos falar de diferenças. E se nós vamos ser reconhecidos como discípulos do Cristo por muito nos amarmos, amando esses perfis complexos que eu vou apresentar para vocês hoje, que a gente vai refinar a nossa evolução espiritual. É a nossa evolução espiritual. Nós seremos instrumentos da evolução deles, mas é a nossa evolução espiritual que estará no foco da questão. Porque nós, os mais velhos, nós, os pais, as mães, os responsáveis avós, os familiares que cuidam das crianças da nova geração, os professores, os educadores, nós estamos em condições, na maior parte das vezes, de educar essas crianças. Mas como elas afetam o nosso orgulho, elas ferem o nosso ego, elas desafiam o que nós pensamos de nós mesmos, muitas vezes nós fracassamos e todos sofrem. O grau de sofrimento que envolve a nova geração nos dias atuais é muito grande. Por causa disso, eu pedi para fazer 3 reuniões, uma em cada mês. Então, hoje nós temos Crianças Índigo Cristal Alfa, Espíritos em Evolução. Em dezembro, eu vou falar sobre deficiência e evolução espiritual, causa e efeito. E em janeiro, eu vou falar de suicídio na infância, o risco atual. E está tudo relacionado. Em cada palestra seguinte, eu vou fazer menção à anterior, porque tudo estará relacionado, com a proposta de Jesus, que é sermos reconhecidos como discípulos dele, porque nos amamos muito. Bom, eu vou contar um pouquinho e rapidamente como é que essa história começou, por que eu me interessei por esse assunto. Primeiro, do âmbito da família, eu sou de formação espírita, eu sou evangelizadora da infância desde os 12 anos de idade e eu participo do movimento espírita desde os 9. Hoje eu tenho 63. Então, é uma vida inteira tentando me melhorar através do conhecimento que a doutrina espírita me traz, enfrentando as dificuldades morais que eu possuo, com consciência, para que eu possa me superar. É esse o objetivo dessa minha encarnação, me melhorar. E eu recebi todas as ferramentas que eu poderia imaginar. Primeiro, porque eu nasci numa família espírita que não criou nenhuma barreira para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo esse tipo de palestra. Olha, não passei. Está vendo por que tem que sincronizar? Por isso. A minha profissão, ela me coloca numa situação complexa, porque eu sou psicóloga, que tem um código de ética muito sério, no sentido do cumprimento do que se espera de um psicólogo, e um psicólogo que infringe o seu código de ética profissional, como qualquer profissional, pode perder o seu registro profissional. E um psicólogo, ele não pode influenciar a religião, ele não pode emitir juízo de valor, ele não pode interferir na vida do paciente. Bom, mas aí eu escolhi ser professora, e eu sou educadora. Aí eu me escondo na sombra da educadora, porque educadora educa e orienta. Então, eu me permito
dar orientações como orientadora. Posso ser mal interpretada, né? Profissionalmente, eu me dediquei a estudar as crianças superdotadas, porque são crianças que têm sofrimentos muito maiores do que as crianças com deficiência, principalmente a deficiência intelectual, porque a criança com deficiência intelectual ela não tem consciência da sua limitação. E as crianças superdotadas, além delas terem consciência da sua potencialidade, elas têm consciência de quando elas são indesejadas na família e na escola. Elas sabem disso. E hoje é um grande sofrimento, porque a gente está num momento de crise social e essa criança não é bem-vinda na escola, aonde ela deveria ser. Bom, eu sou professora universitária, fui professora universitária durante 26 anos dando aula na graduação, me aposentei e continuei dando aula no mestrado e no doutorado na UF e na Fiocruz. Por exigência da carreira acadêmica, eu fui obrigada a fazer o doutorado. Então, assim, eu saio dessa encarnação com a consciência tranquila, no sentido de que eu fui fazer o doutorado para eu poder ter uma vida acadêmica mais adequada para o exercício profissional que eu exercia, e não para ostentar o meu diploma. Todos os meus diplomas estão dentro de uma pasta, não tem nenhum na parede, ninguém vai ver meus diplomas, porque eles não são objetos de exibição. Reparem nos consultórios médicos que vocês vão, se os diplomas não estão lá na parede, porque é um orgulho ter títulos na terra, mas como a gente não leva eles para o lado de lá, não adianta nada ter os diplomas pendurados na parede. Então, eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, voltei do doutorado em 2001, e a partir de 2001 eu não conseguia mais exercer a minha profissão plenamente. O professor universitário ele dá aulas, faz pesquisa e atende a comunidade. O meu serviço comunitário, ele sempre foi gratuito durante os 26 anos e continua sendo gratuito. Eu atendo a comunidade fazendo diagnóstico e avaliação pedagógica de crianças superdotadas na UF. E quando eu voltei de lá, eu não conseguia mais fazer as avaliações. Essas avaliações ficavam em aberto, porque eu não conseguia concluir se as crianças eram superdotadas ou não. E as crianças mudaram o perfil. Eram crianças que, regra geral, as mães já vinham com a queixa do autismo. Todas as mães diziam, meu filho é autista. E aí eu ia fazer a avaliação, mas aquela criança não é autista. Os testes não mostravam isso. A história da criança não mostrava isso. O autismo, eu vou deixar para aprofundar ele na próxima reunião, ele tem sintomas claros que são definidos na área médica. E como psicóloga, o máximo que eu posso fazer é checar e perguntar, seu filho tem esse comportamento? Seu filho tem aquele comportamento? E em alguns comportamentos as mães diziam que não. Outros comportamentos as mães diziam que sim. Mas o meu drama era quando eu aplicava o teste de inteligência, que até 1997 funcionava. E de 2000 em diante não funcionava mais. Excepcionalmente ele funcionava, mas nessas crianças ele não funcionava. Eu passei a dizer para as famílias que voltassem daí a 1 ano, para eu acompanhar a criança. E eu criei um problema muito grande para mim, porque eram muitas crianças para fazer a primeira vez e as crianças de retorno. E nas crianças de retorno não tinha mudança nenhuma. Eu continuava sem saber qual era a questão daquela criança, que tinha o perfil da superdotação, que o teste de inteligência não identificava, que o médico dizia que era autista, mas que eu não via os comportamentos de autismo. Também tinha muitas crianças que a mãe avisava que tinha TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas já não era tanto, era mais o autismo.
Então, é isso aqui. Eu não conseguia identificar os alunos superdotados. Eu estava encontrando muitos indícios medicalizantes, crianças tomando remédios sérios, queixas escolares de TDAH, crianças desafiadoras ou introspectivas, essas eram queixas. Crianças que faziam leitura precocemente eram tratadas como obsessivo-compulsivas ou hiperfoco. Hiperfoco é um sintoma da psiquiatria que a fonoaudiologia se apropriou para identificar crianças com 2 anos e meio, 3 anos de idade, que apreciam a leitura e só leem. Hoje o hiperfoco está nos games a partir de 1 ano e meio. E as crianças fazem download em inglês, ou elas assistem vídeos em outras línguas, não falam português, mas veem vídeos, entendem em russo, inglês e espanhol é comum, mas em mandarim, em coreano, em hindi, que é uma língua da Índia, um dialeto da Índia. E o último estranho mais recente foi macedônio. Então, isso é comum, isso é corriqueiro ainda nos dias de hoje. E as crianças tinham projetos fantásticos nas suas cabeças. Eu conheci uma criança cuja família não dava brinquedo para ela, porque ela não aceitava brinquedo. Era um menino de 8 anos de idade. Ela não aceitava brinquedo. Ela queria tubos e conexões de PVC Tigre. Não estou fazendo propaganda, não. É só para vocês saberem o que é. E ele fazia projetos na sala, montando. Não tinha Lego naquela época, até tinha família que não tinha dinheiro para comprar Lego. Então era mais barato comprar os tubos de plástico de PVC, e o garoto fazia os projetos dele na sala de casa, e ótimo que a mãe aceitava. Mas o que essas crianças tinham em comum era que elas eram de difícil integração social. E era isso que fazia os médicos dizerem que elas eram autistas, porque elas não se integravam socialmente. Bom, em 2005, o Divaldo veio ao Rio, fez uma palestra na Federação Espírita Brasileira e eu fui assistir a palestra. Quando acabou a palestra, o Divaldo vai fazer os autógrafos. E eu ia me dirigir aos autógrafos quando me encontrei com ele no caminho. E ele parou na minha frente. Aí eu assim, posso fazer uma pergunta? Aí eu disse assim, a espiritualidade ou a Joana de Ângeles já falaram alguma coisa sobre por que estão nascendo tantas crianças autistas? Ele arregalou o olho, fechou a cara, se virou e foi andando. Eu não fui atrás dele. E fiquei sem resposta. Logo, fiquei sem o autógrafo. Fazer o quê, né? No ano seguinte, o Fábio Peluso, que é primo do meu marido, Alberto, eu não fui à palestra, e aí ele perguntou, você foi assistir a palestra do Divaldo? Eu disse, não. Você já assistiu a palestra? Eu disse, não. Você sabe qual é o assunto da palestra? Não. Aí ele disse assim, vou mandar a palestra num CD para você. E dias depois o CD chegou na minha casa. Eu fui assistir a palestra. Quando eu comecei a assistir a palestra, eu comecei a chorar, porque ele estava falando das crianças que eu não conseguia identificar, que eu não conseguia fechar o diagnóstico. Eram todas as crianças que estavam lá na UF, sem saber o que dizer para os pais e para as mães. Eu respirei fundo e aí pensei, sou psicóloga, não posso lidar com esse assunto abertamente. Esse assunto não é da psicologia. Como vou lidar com esse assunto? Eu fui a uma escola em Niterói fazer o diagnóstico de algumas crianças e levei uma obra que tinha... Eu comecei a comprar livro, né? Que tinha uma relação
de características das crianças índigo e cristal. Aí, eu coloquei o livro embaixo da mesa e comecei a fazer a entrevista tradicional que eu faço até hoje. E lá pelas tantas eu comecei a perguntar às mães, a uma mãe, que era exatamente a mãe do menino do PVC, que foi o primeiro, se a criança tinha aquelas características. Foi a primeira. O livro embaixo da mesa, para ela não ver, porque ela podia dizer: a senhora está usando um instrumento que não é legal. Aí ela diz assim para mim: você está avaliando se ele é índigo? Como você sabe? Porque eu já li tudo sobre isso. Ele é índigo. Como você sabe? Porque eu estou procurando respostas. E eu só encontrei respostas nessa área do conhecimento. Aí eu coloquei o livro em cima da mesa, abri o livro e fiz o checklist correto, inteiro, para minha aprendizagem, e o menino se enquadrou no quadro das crianças índigo. Foi a primeira criança. Depois dessa criança vieram muitas crianças e vêm crianças até hoje. Por esta palestra, o Divaldo foi muito criticado, é criticado até hoje. Até hoje há os que não o perdoam, porque declaram nas mídias coisas difíceis de serem ouvidas. E ele, nos últimos tempos, ele tem falado sobre isso. Por causa dessas críticas, que a gente poderia ter um certo sentimento de compaixão por ele, porque as pessoas não perdoam, ele diz assim: quem não gosta de mim é problema dele, eu não tenho problema nenhum com ninguém. Eu não tenho que perdoar ninguém porque ninguém me ofendeu. Eu não tenho... O problema das pessoas é problema das pessoas. Ele tem dito sistematicamente. Eu, particularmente, só tenho a agradecer. Agradeço profundamente a Divaldo Pereira Franco a palestra que ele fez em 2006, porque foi ela que despertou a minha consciência que as crianças da nova era já estavam entre nós e que eu poderia ser uma profissional, não só uma militante espírita, uma evangelizadora, que poderia ajudar inúmeras famílias a entender as dificuldades comportamentais e emocionais dos seus filhos, sem medicalizá-los, sem psiquiatrizá-los e sem adoecer as crianças, porque as crianças não são pacientes psiquiátricas. Elas são de outro... A moda qual é hoje? Elas são de outro patamar. Essas crianças estão noutro nível, não são como nós. Essa palestra permitiu muitas reflexões. O assunto favorece, nos preparou para compreender os dias atuais. Os dias atuais são piores do que os dias de 2006. E como se eles nos preparassem para o que está acontecendo hoje, que são as crianças alfa. E eu vou aprofundar as crianças alfa na terceira reunião. No início, nós entendemos que as crianças índigo e as crianças cristal eram espíritos superiores que estavam chegando ao nosso planeta. Assistimos muitas palestras aqui no grupo de pessoas falando sobre esse assunto, muito cheios de si, porque tinham filhos e netos índigo e cristal, porque achavam que ser espírito superior intelectualmente bastava. O tempo foi mostrando uma dura realidade no processo educacional cotidiano dessas crianças. Escolas despreparadas,
famílias desesperadas, crianças frustradas, adolescentes negligenciados, total desinteresse psicológico pelo sofrimento psíquico dessas crianças, porque se elas não sofriam, a negligência passou a fazê-las sofrer. E como funcionamos na base da lei de causa e efeito, ou ação e reação, da urgência passamos à emergência. Em 2006 era urgente cuidar dessas crianças. Hoje elas estão na emergência. Aconteceu um fato e nós precisamos socorrer do jeito que está. Não podemos esperar mais. Bom, e aí vem as lições do Divaldo. A reencarnação tem por finalidade a melhoria progressiva da humanidade, pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Do mesmo modo em que no início da humanidade na Terra vieram para cá os exilados Capela, estrela da constelação do Colcheiro, que eram espíritos de alto teor intelecto-moral que se negavam à obediência e ao amor praticando o mal, nós hoje temos as crianças índigo, cristal, rainbow, diamante e alfa, vindas de Alcione. Os primeiros vieram de Capela. As crianças da nova geração vêm de Alcione, que fica na constelação das Pleiades. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que significa que ninguém precisa se escandalizar com o que eu acabei de falar. E aí tem algumas pessoas que dizem assim: a Terra está sendo invadida por ETs. A Terra está sendo invadida por espíritos como nós, que não são originários da Terra. Nós fomos criados numa data que nós não conseguimos nos lembrar e já moramos em muitas outras moradas do Pai. Quem não é original da Terra é de fora da Terra. Nós não precisamos nos apavorar nem desenvolver mitos em relação a isso, porque a idade espiritual que nós temos nos faz lembrar que nós viemos de outras moradas, de outras constelações. E viemos para cá porque falhamos, porque nos afastamos da lei de Deus. As estrelas que estão no céu são verdadeiras moradas espirituais. E aí os cientistas têm inúmeras teorias, né? Para dizer que algumas já morreram, que a gente só está vendo. A gente não sabe isso, não. Que a gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai e que foi Jesus quem nos informou. Os espíritos oriundos de Alcione, estrela de terceira grandeza da constelação das Pleiades, ela se encontra a 440 anos-luz da Terra. Esses espíritos estão de passagem com diversas responsabilidades para favorecer a transição planetária. Eles não vão ficar aqui como nós, 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos. Esses espíritos, eles vêm na transição. Eles têm uma tarefa, eles vão realizar a tarefa e vão sair do nosso planeta para dar continuidade à sua evolução espiritual. São espíritos que não carregam culpa de atos do passado, porque, segundo os espíritos, eles não vêm à Terra há pelo menos 400 anos. Então, não há no consciente delas nada presente que as façam se sentirem culpadas.
Então, às vezes, a gente vê uma criança dessa nova geração e aí a gente vê assim, nossa, ela é fria. Não, ela não é fria. Ela só não se emociona como a gente, ela não se abala como a gente, porque ela não tem nada que justifique que ela se emocione. Mas, ao mesmo tempo, o que não nos emociona, como, por exemplo, o idoso na rua pedinte, essas crianças choram. Fazem malas dentro de casa, sacos de roupa e mandam a mãe entregar na rua para atender os idosos necessitados, coisa que a gente não faz. Então, são espíritos que têm outros paradigmas, outros parâmetros de pensamento. A outra coisa que eles fazem de diferente, que está revelado na literatura que trata sobre crianças índigo e cristal, essas crianças estão fazendo, os espíritos que reencarnaram nesse período, estão fazendo o que os primeiros Homo sapiens sapiens fizeram quando vieram os exilados de Capela. Eles eram espíritos que falavam, que raciocinavam, que calculavam, que planejavam, e o que tinha aqui na Terra eram primatas, que não tinham lobo frontal. Os historiadores, os antropólogos que pesquisam as cavernas, as histórias estão todas reveladas através de imagens sem palavras, porque eles não falavam, eles grunhiam, e através dos sons é que eles se comunicavam. Quando os exilados de Capela vêm para o nosso planeta, a gente pode ler isso no livro Os Exilados de Capela e no livro A Caminho da Luz, que foi um livro psicografado pelo Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Eles foram que formaram no cérebro dos terráqueos o lobo frontal, que é onde está a nossa capacidade de articular a palavra pela área de Broca. Essa área, junto com a área de Wernicke, no lobo temporal, permite que a gente compreenda e fale o que nós estamos compreendendo, porque essas duas partes fazem parte do cérebro total da unidade, que é o cérebro humano. Então, lá de Cocheiro, veio o lobo frontal. O que as crianças índigo, cristal e alfa estão trazendo para a gente? As rainbow e as diamantes. O que elas estão fazendo? Elas estão trazendo a área tecnológica para o nosso cérebro no futuro. Então, na próxima encarnação que a gente vier, a gente já vai ter um cérebro tecnológico, porque as crianças dessa geração trouxeram o equipamento que nós não temos, porque nós não desenvolvemos essa experiência, mas eles desenvolveram. Eu vou falar de mim porque a gente deve falar da gente. Já tive câncer 2 vezes. Então, nessa encarnação, eu estou envolvida com questão moral, ligado aos sentimentos que me levaram a ter câncer 2 vezes. Então, é uma prova que eu estou tendo nesta encarnação. As crianças da nova geração, elas não precisam ter câncer. E são crianças que dão trabalho para a gente, porque elas são vegetarianas, veganas, têm um monte de dificuldade de alimentação para a gente, que é fast food, comida pronta, delivery. E a gente adoece as crianças com os produtos industrializados que entrega para elas comerem rapidamente, levarem na merenda da escola, e as proteínas animais que a gente obriga a criança a comer. Esses espíritos, eles sabem o que eles precisam. A gente precisa pesquisar, e aí a melhoria é nossa. Quem vai se empoderar somos nós. Eles vão nos ajudar a nos modificarmos. E, no final das contas, já tem família se tornando vegetariana e vegana para se adequar à dieta da criança, que passa mal só de sentir o cheiro do bife fritando na cozinha. É mudança geral.
Então, são crianças que estão vindo com uma programação. O perispírito delas tem propriedades que estão sendo impressas no corpo físico delas através dos genes e dos cromossomas. No futuro, nós poderemos reencarnar como descendente dos nossos filhos, se nós conseguirmos amá-los. Porque está difícil. Então está lá, mudança do cérebro atual. Não temos tecnologia para provar isso, como mais tarde, como nós temos para provar o lobo frontal. E a teoria da evolução do Darwin, ela apresenta a parte inicial dos antropóides, e depois fala do Homo sapiens sapiens e fala de um elo perdido. Qual é o elo perdido? É a vinda dos exilados de Capela para cá para remodelar o cérebro que nós tínhamos. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Está todo mundo esperando um grande terremoto, né? E a educação ambiental está em cima dos problemas climáticos, porque é o pânico das pessoas. Vai que um grande terremoto acaba com a Terra e faz o extermínio da população, como a teoria diz que um meteoro caiu num determinado lugar e matou todos os dinossauros da face da Terra. Então, como a gente tem teoria, pode ser que, né? Quais são as chances de acontecer? Então, a gente vai lutar para que isso não ocorra e vamos nos educando, porque nós precisamos do planeta para as nossas reencarnações futuras. Né? A lei de causa e efeito não vai permitir, porque é lei de Deus, que nós acabemos com o nosso planeta. Nós vamos desencarnar antes, sem dúvida nenhuma. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. A gente vai vendo cada vez mais pessoas boas, cada vez menos pessoas violentas. Nossa, Cristina, em que mundo você está vivendo? Mas a mídia vende violência. A mídia não vende bondade. Se a gente mudasse o teor do noticiário, será que a gente ficaria lá assistindo? O que nós preferimos? As histórias das princesas ou as histórias dos heróis armados? Então, a gente ainda tem uma tendência que a mídia atende, né? Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Vocês estão vendo que esses textos são de A Gênese, 5º livro de Allan Kardec, que vai nos mostrando que tudo que os espíritos da atualidade falam de transição planetária já estava lá, no 5º livro de Kardec. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando, cada uma no mundo, pelos caracteres que são peculiares. Se a gente tirar as crianças que estão nascendo com deficiência, as crianças com microcefalia por Zika vírus, as crianças que estão nascendo com mais formações, as crianças que estão nascendo com... até estão nascendo saudáveis, mas estão sendo surpreendidas por doenças negligenciadas, porque deixaram de ser vacinadas por ideias equivocadas dos seus familiares. Essas crianças acabam que estão passando por provas, expiações que a gente não sabe quais são. De um modo geral, hoje a gente tem consciência na escola
que toda criança precisa de atendimento individualizado, atendimento educacional individualizado, porque toda criança tem a sua particularidade. A gente não consegue mais entrar numa sala de aula e tratar todo mundo igualmente como nós fomos tratados, a ponto do professor não saber os nossos nomes. Hoje a gente não consegue mais fazer isso, porque cada criança é uma criança complexa e cada criança precisa de uma ajuda particular. Então, o livro A Gênese, de 1868, no capítulo da Nova Geração, já trazia essas informações. 151 anos nos distanciam do livro A Gênese e como atual ele é. Bom, o assunto criança índigo, ele surgiu pela primeira vez por volta ali da década de 80, mas em maio de 99, Lee Carey e Ian Tober, ambos escritores norte-americanos e palestrantes sobre autoajuda, eles publicaram o livro As Crianças Índigo, narrando as observações sobre as crianças que estavam chegando no mundo desde 80. E eu gosto de orientar os pais que dominam inglês que leiam o livro no original em inglês, que é para não haver o preconceito de que é coisa de espírita. Ah, você é espírita, você acredita nesse negócio aí de melhoria do mundo interior, então, você já é tendenciosa. Leia em inglês, porque em inglês você vai ver quem é o casal. Casal americano, impregnado de cultura evangélica, de cultura protestante, que começa a ter problemas quando percebe que a família não está funcionando bem, porque o filho tem problemas de desenvolvimento, e aí eles vão buscar informações e eles acabam descobrindo, por revelação, de um contando para o outro, que essas crianças fazem parte da nova geração. E aí o Divaldo vai contar para a gente nessa palestra, nesse livro, que já tem outra capa, que a missão das crianças índigo é modificar o DNA do corpo humano que vai receber no futuro os espíritos propensos ao bem, abrir espaço ao sexto sentido de natureza intuitiva. Então, hoje, por intuição, a gente já tem determinados conhecimentos e a ciência americana, principalmente a ciência americana, ela já está se dedicando a estudar a intuição, porque a teoria da relatividade veio ao Einstein pela intuição, pelo sonho, e ela é identificada como intuição. Então, que faculdade mental é essa? Que faculdade cognitiva é essa? A intuição, que você não tem o conhecimento, mas que você intui a informação e você prova que ela é verdadeira. E para ajudar a gente a avançar na capacidade de amar, na organização dos equipamentos sociais, como a escola, porque eles precisam de amor incondicional para conseguir cumprir suas tarefas. Temos pessoas que não são esclarecidas e acham que essas crianças são crianças exóticas. São crianças mal educadas, sem limites. Pai e mãe não educam e elas são desafiadoras. Elas dizem coisas que não é para criança dizer. Elas presenciam debates entre os pais que já são mais velhos, se apropriam desse discurso e reproduzem o discurso lá na escola. E quando a gente vai ver a realidade da criança, estão pai e mãe sem chão, porque não sabem o que fazer com aquela criança, porque é uma criança de 4 anos de idade que diz para eles: vocês estão errados. Vocês dizem para que eu não faça determinada coisa e você faz. Você diz para não falar palavrão e você diz. Você mandou dizer para minha avó que você estava dormindo e você não estava dormindo. Você avança o sinal de trânsito, não pode passar com o sinal vermelho. E você diz que é para evitar ladrões.
Você ignora as crianças na rua, que não têm casa, que não têm comida, que sentem frio. É difícil, gente, ouvir isso de criança pequena. Tem um outro grupo de criança que fala em outras línguas e não fala em língua portuguesa. E os pais não sabem que eles sabem falar. Esses são os espíritos mais recentes, já estão aqui na geração alfa. E também eles estão sem chão, porque para todos os efeitos a criança não fala. Eles não entendem o que ela fala. E um dia eles descobrem que está falando russo, está falando mandarim, está falando outro idioma. Então são espíritos que têm experiências longínquas e que estão vindo, no dizer popular, para abalar. Por quê? O que a gente fez com a reencarnação? Em que lugar a gente colocou a reencarnação? Então a gente vai acabar tomando consciência de que somos espíritos em evolução reencarnados através das experiências que essas crianças vão revelar para a gente. Eu não quero correr nessa palestra, então eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, eu vou dividi-la para dar continuidade no mês que vem, para não falar as coisas correndo, tá bom? Então, olha que coisa interessante que causou escândalo. As crianças índigo, na década de 80, foram reveladas por Nancy Anne Tape, uma parapsicóloga norte-americana, que cunhou esse nome por causa da base da cor que ela observou na aura das crianças, que de alguma forma se destacavam das demais. E ela escreveu esse livro, Entendendo Sua Vida através da Cor. Bom, ela escreveu o livro foi publicado e tal. Quando foi dado publicidade à cor índigo da aura das crianças, que absurdo. Como assim que absurdo? A pergunta 88 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? E os espíritos respondem: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Não é cor? Chama tem cor? Clarão tem cor? Centelha tem cor? Os espíritos iluminados, eles são identificados pela cor da sua luz. Espírito trevoso tem cor? Tem luz? Não. Como é que André Luiz descreve o umbral? Ele é iluminado? Não. Qual é o nosso estranhamento de que existem espíritos cuja aura é da cor índigo? A cor índigo é a cor do jeans original, aquele azul arroxeado, é aquela cor. Quando os espíritos são vistos, o que a gente vê se eles não têm corpos físicos? A gente vê o perispírito. E a gente identifica o perispírito pela sua delimitação. Os iluminados são iluminados, os trevosos são escuros. E tem uns que têm a cor índigo. Os cristais são praticamente transparentes de tão brilhantes que são. Os rainbows, adivinha? Coloridos. Como é que a turma LGBT se identifica para nós? Não é colorido? Os rainbow são coloridos, estão reencarnados como LGBT. Os diamantes, a gente ainda não tem muita informação. Parece um grupo de transição para os alfa. Até os diamantes fala-se em cor.
Nos alfa, já não se fala em cor, porque aí nós já temos outro tratamento acadêmico para tratar do assunto. Vamos continuar, porque se a gente vai tratar do assunto cientificamente, nós tivemos cientistas curiosos em conhecer a cor da aura. E o casal Kirlian inventou a máquina Kirlian. O que fazia a máquina Kirlian? Ela avaliava a frequência da aura dos objetos, das pessoas e das plantas e identificava o brilho que era emanado das coisas fotografadas. Há médicos homeopatas que têm a máquina Kirlian no seu consultório, fotografam e analisam quais órgãos estão deficitários de saúde, de energia, porque tem menos brilho, falta, tem áreas vazias. Tem uma máquina, agora eu vi, eu conheci de perto, ela fotografa gordura marrom. É isso. É o que irradia do nosso corpo, porque a massa não está sendo vista. O que está sendo visto? O que emana energeticamente do nosso corpo. Se a gente pudesse ver isso na sala de passe, como é que seria? Porque a gente não vê o brilho. Você vê o brilho? Você vê o brilho? Às vezes? Pois é. Porque a gente não vê a ação magnética, mas quando a gente faz o passe, dá o passe, é isso. Quanto maior a intensidade de ligação entre quem dá passe e quem recebe o passe, mais intensa fica essa luz, essa ligação. Então, quando a gente senta ali para tomar o passe, desliga. Pensa em você, pensa no médium. Pede para o médium poder passar para você todas as energias boas que você precisa, porque é isso aqui. Ele está ali mediando a comunicação entre os amigos espirituais da casa e talvez entre eles o seu anjo da guarda, que veio junto com você para ajudar você na hora do passe. Mas se você não tem hábito de se comunicar com o anjo da guarda, como é que ele vai te ajudar? Ele fica assistindo. Ele protege, ele é anjo da guarda. Ele não corre da tarefa. Mas ele não ajuda. Por quê? Porque a gente tem que ser humilde e pedir. Tem que pedir. Faz parte da aprendizagem do amor. Faz parte da aprendizagem da humildade. Não pode colocar na conta de que Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu... tudo sobre mim, então Ele vai me dar o que eu preciso. Não é assim, isso é soberba. Tem que sentar ali, fazer uma oração, agradecer porque tem uma equipe espiritual para cuidar de você e pedir ao anjo da guarda: meu anjo da guarda, me dá uma força a mais, estou precisando. E vocês vão ver o resultado disso. Vou começar só, mas não vou avançar muito, não, que é para a gente poder ver isso com calma. Aonde eu parar, eu continuo da próxima vez, ou revejo, para a gente poder entender bem o papel dessas crianças na face da Terra. Então, eu estou falando de uma geração que surgiu na Terra em volume maior, mais ou menos na década de 70 passada, ok? As crianças índigo, elas são de predomínio azul índigo. E as crianças cristal, tons dourado, clara como cristal, ou com tons dourado, azul índigo ou púrpura. As crianças índigo dão muito trabalho, porque elas são guerreiras. Elas vão defender um ponto de vista até elas conseguirem. Elas cansam a gente psiquicamente, mentalmente. Meus argumentos acabaram. Não sei mais o que dizer.
Você tem que desenvolver inteligência. Vá para outros caminhos, porque o pior caminho é não pode porque não pode, não pode porque eu não quero, não pode porque é perigoso, não pode. Acabou, sou sua mãe, não pode. Esse é o pior caminho. Por que não pode? Explica. Explica. Tenho medo de trovoada. Explica cientificamente. Tenho medo de morrer. Vai morrer? Não vai morrer. Como não vai morrer? Não. Quem falece é o corpo, a gente continua vivo. Tem que se dedicar. Tem que estudar. Eu não sei. Vai na internet. Você usa a internet para ver receita de bolo? Vai para fazer também pesquisa científica para dar a resposta que a criança precisa. Não sei agora, vou ver para depois responder você. São crianças com uma energia psíquica tão fora do nosso costume, que elas às vezes custam a dormir, porque a mente delas não para. Então elas ficam pensando, bolando coisas para sobreviverem felizes. Quem se acaba somos nós, porque a gente tem que trabalhar no dia seguinte, tem que dormir e a criança está acordada. A criança cristal, ela não veio junto, misturado não. Ela veio já na década de 90. Primeiro vieram as índigo, depois vieram as cristais. Elas vieram na década de 90. Causou também um mal-estar, como as crianças alfas estão causando agora. Porque a criança cristal, ela cura. Ela é da paz. Ela não briga. Ela vai dizer, papai e mamãe, parem de discutir. E vai ser constrangedor. Ela vai ficar doente por causa das brigas entre os pais. Por causa de maltratos entre familiares. Mãe e filha, sogra e nora. Essas coisas que a gente sabe que ocorrem na família brasileira e só na nossa família, na família de mais ninguém. Esses espíritos são dados como covardes na escola porque não revidam, apanham, mordem e não revidam, não se defendem. Aí a gente vai e diz assim, põe na aula de judô, porque ele tem que aprender a se defender. Aí ele vai para a aula de judô, ele não gosta da aula de judô, não fica. Ele não faz nada que maltrate a outra criança, que coloque a outra criança em dificuldade. Mas o destaque é para a cura. Porque essas crianças, para elas, basta impor as mãos. Vai passar. Aí ela põe a mão, daí a pouco está todo mundo assim, melhorei. A dor de cabeça passou. A dor no pé passou. Essas crianças leem os nossos pensamentos, os registros do que nós pensamos. Mamãe, não se preocupe, porque seu salário vai dar até o final do mês. Isso eu soube de uma família. O menino era quem fazia o controle do canhoto do talão de cheque. Na década de 80 tinha talão de cheque. E aí o menino fazia o controle no talão de cheque da mãe. E aí ele dizia para ela assim, não se preocupe, porque o seu salário vai chegar até o final. Porque esse mês não vai ter tal despesa. Foi se acentuando de uma maneira assim tão intensa esse tipo de comunicação da criança com a mãe evangélica, ela ficou tão apavorada com isso que ela foi embora do Rio para outro estado para ficar junto da família, porque ela morria de medo das coisas que o menino dizia. E o menino dizia coisas que aconteciam, porque ele antevia o que se passava. Não tinha espírito nenhum soprando nada para ele. Ele sabia
o que estava se passando de sofrimento com a mãe, e ele tinha uma consciência, conhecimento de como era a vida financeira da mãe. Hoje, só para falar um pouquinho, as crianças alfa, elas são especialistas em ler nos nossos olhos a nossa sinceridade. Então, elas são capazes de dizer: você é hipócrita, você não é sincera, você não é honesta com essas crianças. Só que ela sofre. Ela sofre demais com a falta de amor entre nós e elas. Porque ninguém imagina que uma criança vai para a escola e não vai ser bem tratada. Ninguém imagina que uma educadora ou um educador vai negligenciar a presença de uma criança, qualquer que seja, na sala de aula. E a gente tem visto as crianças sendo negligenciadas por causa desse perfil específico que as crianças alfa possuem. A gente já tinha visto isso na Índigo e na Cristal e a gente continua vendo. Eu vou parar aqui e a gente continua em dezembro. Então, que Deus nos abençoe e que, se vocês puderem, vão buscar na internet textos sobre esse assunto. Tem uma autora chamada Teresa Guerra, uma portuguesa que fez doutorado em educação, que tem textos muito sérios sobre esse assunto. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Cristina pela palestra e já estamos ansiosos pela continuidade do assunto.